Já pensou em instalar vários sistemas operacionais no seu computador? Estranho, né? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a criação de máquinas virtuais utilizando o software VirtualBox. Se você ficou curioso para saber como é feito essa instalação, venha comigo e eu vou te demonstrar como utilizar o software VirtualBox no seu próprio computador e você vai poder testar diversos sistemas operacionais. Quem sabe aí não é uma oportunidade de você crescer a sua carreira com máquinas virtuais. Vem comigo que eu te mostro como. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, sou o criador do canal Projeto Root e hoje o vídeo eu vou tratar sobre os primeiros passos ali com o VirtualBox. Então nos vídeos anteriores eu mostrei como fazer a instalação do VirtualBox e o vídeo de hoje eu vou tratar um pouquinho mais da criação das máquinas virtuais, com o intuito de que você que não conheça a ferramenta possa utilizá-la de maneira bem simplificada, tá? Então, apenas para contextualizar, o VirtualBox ele é um software que permite a instalação de outros sistemas operacionais dentro do teu computador sem precisar formatar. E o intuito de utilizar esse software é para fins de laboratório, para fins de teste, para fins de conhecer um sistema operacional. E aí tu utiliza o software VirtualBox instalado no seu computador, dentro do seu sistema operacional. Pode ser o Windows, pode ser Linux, ou Mac OS, ou o sistema que você tiver no seu equipamento. Você instala o VirtualBox e utiliza o software para criar uma máquina virtual baseada então no hardware que tu tem. Então tu vai escolher memória, quanto de disco, e dessa maneira você pode utilizar essa ferramenta para aprender mais sobre um sistema operacional, para testar alguma funcionalidade em algum sistema operacional, ou até mesmo para poder fazer laboratórios, né? Como no nosso caso aqui no canal Projeto Root, nós acabamos utilizando essa ferramenta para demonstrar para vocês a utilização de diversos sistemas operacionais, entre eles Linux, Windows, servidores e tudo mais. O objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar a criação de uma máquina virtual. Então nós vamos criar algumas máquinas virtuais, mas não vamos fazer a instalação dela, apenas fazer a criação desta máquina virtual e os primeiros contatos ali com o VirtualBox. O processo de instalação de um sistema operacional, ele segue o mesmo formato como se fosse fazer numa máquina real. Mas o propósito do vídeo não é fazer a instalação de um sistema operacional, mas mostrar como criar as máquinas virtuais, que por muitas questões de dúvidas de vocês, o pessoal acaba perguntando: como que eu crio máquina, quanto de memória eu coloco, quanto de disco eu coloco, quais os recursos que eu posso utilizar no VirtualBox. Então o propósito deste vídeo é justamente fazer um laboratório com vocês com os primeiros passos no VirtualBox, explicando ali algumas questões da ferramenta VirtualBox, tá pessoal? Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo e vamos para o nosso laboratório fazer então a criação da nossa primeira máquina virtual. Bora para o laboratório e vamos fazer a criação da nossa primeira máquina virtual. Vamos lá! Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então beleza pessoal, como eu fiz agora a abertura para vocês, eu vou mostrar para vocês como começar a criar uma máquina virtual. Já que nós estamos vendo sobre máquinas virtuais no VirtualBox, a gente tem que entender os conceitos básicos, né? Então máquina virtual, ela depende exclusivamente do teu equipamento. Então o teu equipamento tem que ter aquela característica, aqueles requerimentos, né? Aqueles requisitos que suportem a criação de máquinas virtuais. Então eu vou dar dois exemplos agora. O primeiro exemplo é utilizando o meu próprio notebook.
E o segundo exemplo vai ser criando uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual, para que vocês tenham a ciência do porquê o hardware que está no teu próprio equipamento é importante na hora de criar uma máquina virtual. Então, se vocês notarem, eu estou com o meu desktop bem ao ladinho aqui, eu tenho meu desktop, tá? Então eu estou movimentando o mouse ali e eu vou pedir informações do sistema da minha máquina. Então eu vou vir aqui informações de sistema. Notem que eu tenho aí um equipamento onde eu estou usando o Linux Mint 19.03 com a versão o Cinnamon 4.4.8 e o kernel 5.4.0.42, tá? E notem que eu tenho aqui um processador i7 7700HQ, tá? Onde ele tem 2.80 GHz com 4 núcleos, tá? Eu tenho aqui também uma memória, né, uma memória RAM de 16 GB, então ele mostra ali 15.5, porque ele ainda tem o vídeo onboard, né, como é um notebook. E eu tenho aqui um disco rígido de 2 TB. Tá? Então esse aqui é o requerimento básico para criar uma máquina virtual. Tá? Eu preciso identificar quanto que eu tenho de memória RAM no meu equipamento e quanto eu tenho de CPU e disco. Tá? Então são 3 itens que nós temos que avaliar na hora de criar uma máquina virtual. Mas por quê? Porque eu não posso ter um equipamento muito antigo, com pouco recurso, e querer utilizar diversas máquinas virtuais. Lembrando que cada máquina virtual vai ocupar recurso do teu equipamento real. Então por isso que é importante esta informação. Tá? Então, vendo essas informações aqui, eu consigo agora dizer que eu consigo levantar certas máquinas virtuais com a limitância máxima de 15 GB.5 de memória RAM e no máximo 2 TB de disco. É obviamente que eu não vou utilizar isso aí tudo em máquinas virtuais, tá? Eu posso até utilizar bastante espaço em disco, não recomenda-se a criação de máquinas virtuais com um HD muito grande, tá? Por diversos motivos, né? Mas posso salientar para vocês que um dos motivos óbvios é que quanto maior o disco virtual, maior vai ser o impacto dessa máquina também na hora de fazer uma cópia, criação de backup, snapshot, enfim, tá? Então, tendo isso como base, agora eu já sei que o meu hardware suporta um número específico de máquinas virtuais. Quantas máquinas virtuais eu posso utilizar? Bom, eu posso ter diversas máquinas virtuais criadas no meu computador, porém elas podem estar apenas 2, 3, 4, 5 máquinas ligadas ao mesmo tempo. Quanto mais máquinas virtuais ligadas, maior vai ser o consumo da máquina real. Então, para que eu consiga demonstrar para vocês, eu vou abrir agora aqui um medidor aqui do meu sistema. Eu vou ver aqui o monitor de sistema e vocês vão notar agora que eu tenho aqui um histórico de uso de CPU, um histórico de memória swap, né? A memória é a memória swap, e também de rede, que não vem ao caso neste exemplo, tá? Mas vocês vão notar que a minha máquina agora ela está com certo consumo de CPU e de memória, porque eu estou com uma máquina apenas virtual ligada. Então, nesse caso, eu não tenho uma, digamos, uma utilização muito ampla de hardware do meu equipamento, tá? Então é claro que eu estou utilizando obviamente o meu CPU e a minha memória, porém ela está com um consumo ali baixo. Então nesse caso eu vou utilizar que eu tenho aqui uma máquina com Windows 7, tá? Onde eu tenho aqui 2 GB de memória, tá? E eu tenho o CPU, o i7, tá? E eu tenho aqui um disco pequeno, eu tenho um disco aqui de 30 GB aproximadamente, onde eu tenho 6 GB livre apenas. Tá? Se eu for utilizar uma máquina virtual aqui dentro, eu tenho o VirtualBox instalado aqui. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Eu tenho o VirtualBox instalado aqui, mas eu não vou conseguir utilizar o VirtualBox para criar uma máquina muito grande. Por quê? Porque o hardware que eu tenho aqui, digamos que o meu disco, o meu HD, ele não tem um tamanho sugestivo para a criação de máquinas virtuais. Então por isso que eu estou informando para vocês os requerimentos básicos de criação de máquina virtual. Tá? Então a gente tem que se atentar a esses recursos. Uma vez que tu tenha os recursos satisfatórios, tu consegue então utilizar as máquinas virtuais sem problema algum. Então novamente eu vou voltar aqui para o meu Linux e vou criar uma máquina virtual agora no VirtualBox. Então não se atentem aqui a questões desses grupos. Esses grupos aqui eu explico em vídeos mais avançados, como a criação de grupos de máquinas virtuais. Então o propósito agora é mostrar para vocês como criar a sua primeira máquina virtual. Tá? Então independente do sistema que tu vai utilizar, se é Windows, se é Linux ou qual versão de Linux, o processo de criação de máquina virtual ele é igual.
Ele não vai modificar em nenhuma distribuição Linux, em nenhum procedimento que seja diferente do que eu vou demonstrar agora aqui. A primeira coisa que nós temos que atentar é onde vão estar hospedadas essas máquinas virtuais. Como eu comentei, eu ocupo um espaço do meu disco. E onde estará esse espaço que será ocupado? Bom, eu vou vir aqui em Arquivo, vou vir em Preferências, e em Preferências, notem aqui no meu caso eu estou utilizando o Linux Mint, então ele está apontando para /home, o nome do meu usuário, que é Diego Costa, /VirtualBox VMs. Bom, este aqui é o caminho onde ele vai guardar, digamos assim, as máquinas virtuais. Dentro dessa pasta eu vou ter diversas outras pastas onde vão estar os meus arquivos das máquinas virtuais. Entre eles vai estar o arquivo ou VDI, ou VMDK, ou outro arquivo de imagem daquela minha máquina virtual. Tá? Então, se eu quisesse modificar este caminho, né, essa localização, eu posso modificar aqui. Eu posso clicar em outro e escolher outra unidade para gravar essas informações. Então, eu posso alterar esse caminho e salvar as minhas máquinas virtuais em uma outra unidade, um outro disco, ou até mesmo na rede, né, via rede. Mas, né, como todos nós sabemos, com o objetivo de utilizar o VirtualBox para testes, não precisa fazer essa modificação. Estou demonstrando apenas para vocês que há essa possibilidade. Não é uma restrição à utilização da pasta padrão. Tá? Inclusive no momento da instalação ele sugere já a pasta local do usuário. Assim como eu utilizei no Linux a pasta /home, /Diego Costa, /VirtualBox VMs, se fosse no Windows ele estaria aqui /users, o nome do usuário, /VirtualBox. Vamos fazer esse teste? Vamos ir lá no VirtualBox que está instalado no Windows 7. Então vamos abrir ele aqui e vamos ir em Arquivo, Preferências. Vindo em Preferências, notem que o caminho aqui é igual a c:\users /usuário, que é o nome do meu usuário, /VirtualBox VMs. Então notem que existe um padrão de armazenamento no VirtualBox. Isso é no processo de instalação que nós vimos nos vídeos anteriores. Nesse caso aqui eu só estou demonstrando para vocês onde ficam as configurações e os ajustes necessários. Se eu quiser modificar esse padrão, eu posso modificar em qualquer local, seja Windows ou Linux, tá pessoal? Então deixa eu voltar aqui para o meu Linux. E agora que eu já sei essa informação, não vou modificar, eu vou manter esse padrão aqui escolhido. Tá? Só vou fechar essa janela e eu vou criar uma nova máquina virtual. Então não se atentem novamente a esses padrões que tem aqui, ó, esses grupos que já estão setados aqui na minha máquina. Quando vocês forem criar uma máquina, ó, o padrão vai ser assim para vocês. Não vai ter grupos nem nada, vai estar tudo somente a estrutura que vocês forem utilizar, ela vai estar em branco, né? Quando instalado preferencialmente o VirtualBox naquela máquina, tá? Se vocês já tiverem uma estrutura anterior, é obviamente que ele já vai carregar aqui essa estrutura. Se vocês não têm nenhuma informação, né, nenhuma máquina virtual configurada, nem instalada aqui, ele não vai mostrar nenhuma dessas informações aqui, simplesmente a interface limpa do jeito que está mostrando aí para vocês. Eu vou criar a máquina virtual primeiro aqui no Linux para mostrar para vocês. Agora que eu já tenho a informação de recursos e já tenho a informação da onde que ele vai salvar essa máquina virtual, eu vou criar aqui uma nova máquina virtual. Então eu vou ir diretamente na opção de novo. Ó. Então, novo. Aqui ele está perguntando qual é o nome dessa minha máquina no meu sistema operacional. Nome e sistema operacional. Então eu vou botar aqui o nome, meu Windows. Vamos supor que eu queira instalar um Windows, tá? Para testar. Qual o caminho que vai ficar a minha máquina? Eu poderia modificar aqui também, ó. Então, assim como tem lá nas opções, nas configurações, eu posso modificar aqui. Aqui ele vai trazer a informação que tiver setada lá naquelas configurações. Qual é o tipo de sistema operacional? Bom, eu coloquei o nome de meu Windows aqui. Quer dizer que é um Windows? Só pelo fato de eu colocar o nome? Não, eu tenho que selecionar o tipo aqui, ó. Aqui ele já vem por padrão Windows. Mas se eu botasse aqui Ubuntu, notem que automaticamente o Ubuntu, ó, e ele já trocou para Ubuntu, tá? Então ele vai identificar o nome que tu colocar ali, ó. O Windows ele já trocou para Windows. Ó. Então eu vou colocar aqui meu Windows, vou selecionar o tipo de Windows que eu vou utilizar. Então na versão Windows 7, olha só, então eu tenho desde o Windows 3.1 até o Windows
Windows 19, 2019 ou qualquer outro Windows, tá? Então notem que eu tenho Windows 10, Windows 2016, Windows 2019, conforme o que eu quiser instalar, eu vou selecionar aqui. Vamos supor que eu queira instalar um Windows 7. Vamos botar aqui o Windows 7 64 bits. Vamos clicar em avançar. Agora eu tenho que destinar memória RAM para ela. Então notem que eu tenho ali, ele já setou aqui por padrão 2048. Então eu posso arrastar aqui de 4 megas no mínimo até no máximo de 16 GB de memória RAM. Por que 16 GB? Porque é o total máximo que eu tenho na minha máquina. Então notem que o VirtualBox aqui ele vai mostrar o máximo de memória RAM que tiver dentro do teu equipamento real. Então vendo aqui a cor que ele demonstra aqui, ele vai do verde ao vermelho. E o que significa isso? Significa que se eu chegar aqui no vermelho, eu estou prejudicando a máquina real. Tá? Então significa que máquinas que estejam no vermelho, ali na indicação por cor, significa que elas já estão trazendo lentidões para a máquina real. Então, muito cuidado ao criar máquinas virtuais. Por exemplo, se eu tivesse 8 GB de memória RAM na máquina real, ele ficaria vermelho aqui, né, próximo aos 8 GB. Então, ele separaria aí 2 a 3 GB para ficar de reserva para o sistema. No caso aqui, ele reservou 6 GB de memória para o sistema, mas com 8 GB ele vai aproximar ali entre 6 a 7 GB, ele já vai começar a ficar vermelho, tá pessoal? Então, por isso que é importante a gente entender o conceito de hardware virtualizado. Então nesse caso aqui, se é o Windows 7, eu posso deixar aqui ele com 1024, ou seja, 1 GB de memória RAM. Eu consigo rodar o Windows 7, vai ficar lento? Vai ficar lento, mas ele funciona, tá? Ah, mas eu tenho bastante memória RAM, então eu vou botar o dobro. Então tudo bem, vamos botar 2048, que é o dobro de 1024, ou seja, 2 GB de memória RAM. E eu vou clicar em próximo. Nesse momento ele está perguntando se eu quero adicionar um disco. Eu tenho 3 opções. Eu posso não acrescentar nenhum disco virtual, eu posso criar um novo disco virtual agora, ou selecionar um já existente. Então aqui vai depender. No nosso caso, nós não temos, imaginando agora que nós não tenhamos nenhum sistema operacional, então eu vou criar um novo disco virtual agora e vou clicar em criar. Agora ele está perguntando qual padrão utilizar. Ele está perguntando se eu posso utilizar o VDI, que é o VirtualBox Disk Image, ou VHD, que é o Virtual Hard Disk, muito utilizado pelo sistema da Microsoft, o Hyper-V, ou o VMDK, Virtual Machine Disk, que é utilizado lá pelo VMware. Então nesse caso aqui eu posso utilizar o VDI, que é o padrão, ou posso selecionar qualquer um dos outros dois. Eu costumo muito utilizar o VDI, então vou clicar em próximo. Agora ele faz a pergunta de qual o tamanho que eu vou utilizar para o meu disco. Dinamicamente alocado ou um tamanho fixo. Então o que significa essas duas opções? Quando eu escolho a opção dinamicamente alocado, eu estou dizendo que eu vou selecionar um tamanho máximo para aquele disco, e vai ser na próxima tela, e ele vai ocupando esse espaço à medida que for utilizando. Se eu colocar um tamanho fixo, ele vai colocar o tamanho máximo selecionado. Vamos dizer que eu crio um disco de 100 GB dinamicamente alocado e vou instalar o Windows 7. Quando ele for instalar, ele vai ocupar ali cerca de 10, 12 GB na máquina virtualizada. O meu HD virtual vai ter esse tamanho também. Agora, se eu selecionar tamanho fixo e colocar um HD de 100 GB, no momento que eu criar essa máquina virtual e eu nem tenha instalado ainda o sistema operacional, ele já vai ter os 100 GB. Quais os benefícios de utilizar tamanho físico? Não vejo nenhum, tá? Não vejo nenhum benefício. Agora, dinamicamente alocado eu vejo, porque se eu escolher um HD virtual que tenha 100 GB e instalar o Windows 7, que vai ocupar ali por volta de 12 GB, quando eu for gerar snapshot, quando eu for fazer um backup, quando eu for utilizar ele para fazer cópias, eu vou ter ali um disco de aproximadamente 12 GB, que é o tamanho que foi utilizado, e não um de 100 GB, que seria o tamanho fixo, que é o tamanho final dele. Então essa é a vantagem entre uma opção e a outra. Vamos clicar em próximo, e aqui ele está perguntando onde que vai ficar este disco. Então eu poderia ter as configurações da máquina virtual em um diretório e os meus discos virtuais em outro diretório.
por padrão, o VirtualBox coloca tudo na mesma pasta, tá? Tudo no mesmo local. Então nesse caso aqui eu vou colocar meu Windows, aí tem ali um underline.vdi, que foi o nome que nós escolhemos para a máquina, ficou lá meu Windows underline. Bom, agora aqui o tamanho, eu posso utilizar até 2 TB, ó, que é o tamanho máximo do meu HD. Então por isso que aquelas informações lá no início são relevantes, porque aqui ele vai limitar conforme o tamanho que eu tiver de disco. Se eu tiver um HD de 1 TB, ele vai limitar aqui a criação em 1 TB, tá? Se eu tiver 2 TB, vai ser 2 TB, 4 TB, 4 TB. No nosso caso, eu vou colocar aqui um disco, vamos botar aqui de 50 GB. Ó, eu posso apagar inclusive tudo aqui, ó, em mega, 30 GB de tamanho. Ah, eu poderia arredondar aqui, ó, botar aqui em 30 GB, 30 GB de disco. Como eu selecionei dinamicamente alocado, ele não vai criar um disco de 30 GB, e a gente vai observar isso agora. Então eu vou criar esse disco de 30 GB, vou clicar em criar. Notem que agora ele criou essa máquina virtual, tá? Tá aqui o meu Windows. E notem aqui nessa parte bem à direita aqui nós vamos ter as informações do hardware que está sendo virtualizado. Se vocês notarem aqui, eu tenho o meu disco de 30 GB aqui. Agora, se eu quiser visualizar se realmente ele criou um disco dinamicamente alocado ou um disco com tamanho fixo, eu vou ter que ir naquela pastinha ali, ó, /home, Diego Costa, VirtualBox, meu Windows underline.vdi. Então eu vou agora abrir esse local que foi informado aqui. Então vamos lá. Tá aqui meu Windows, e dentro de meu Windows eu tenho os 3 arquivos da máquina virtual. Bom, notando aqui, eu tenho um arquivo e ele tem aproximadamente, vamos pedir propriedades, ó, 2 MB de arquivo. Tá? Esse aqui é o arquivo VDI. Agora eu vou criar um novo disco aqui usando o tamanho fixo. Vamos lá. Então eu vou adicionar outro arquivo, só para vocês terem uma ideia de comparação. Tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em armazenamento, vou criar um novo disco. Vamos criar um novo disco VDI, tamanho fixo, com o nome de meu Windows. Vamos botar aqui HD. Tá? 32 GB, vamos criar. Notem que ele está aqui. Tamanho virtual 32 GB, tamanho real 32 GB. Vamos lá no outro. Tamanho virtual 30 GB, tamanho real 2 GB. Se eu for lá novamente e mostrar para vocês que o meu Windows underline VDI ele tem aproximadamente 2 MB, que é o tamanho da geração do arquivo, né? Então ele tem 2 MB inicial. E agora o outro arquivo, que é o meu Windows underline HD, eu vou mostrar para vocês que ele vai ter os 32 GB. Aqui ele marcou 34 GB porque tem ainda informações adicionais ao arquivo. Lembrando que ele colocou um arquivo de 34 GB dentro da minha máquina real. Tá? Então aqui ao invés de ter um arquivo de 2 MB, tá? Que foi o arquivo que nós escolhemos aqui, ó, 2 MB, eu tenho agora um arquivo de 34 GB aqui dentro. Então essa é a vantagem de utilizar um disco dinamicamente alocado. Ele vai utilizar conforme a necessidade. Então nesse caso aqui eu vou remover esse disco, eu não quero mais ele, não vou utilizar, só demonstrei para vocês para mostrar a diferença. E vou também remover esse disco aqui porque eu também não vou mais utilizar ele. Ok, perfeito. Mantemos agora então o padrão do VirtualBox, tá? Agora que eu tenho já a minha máquina criada, eu preciso ter a ISO de instalação do meu sistema operacional. Se eu inicializar a máquina agora aqui, ele vai dar uma mensagem dizendo que não foi possível localizar o boot da máquina, né? Ele não conseguiu. Ó, vou botar aqui, ó, aumentar a tela para tela escalonada, para que vocês vejam aí, ó. Então, ó, não foi possível, né, não foi encontrado um boot para essa máquina, ou seja, eu não consegui instalar o sistema operacional, eu só criei a máquina virtual. Para que eu consiga fazer o processo de instalação da máquina virtual, eu preciso ter a ISO de instalação do sistema. Tá? Então eu vou precisar baixar através do site da Microsoft ou através de algum outro site que disponibilize a ISO de instalação do sistema operacional. Tá? Agora eu vou criar uma máquina com um sistema Linux e fazer esse procedimento. Tá? Então vamos lá. Eu vou criar uma nova máquina aqui, vou chamar ela de Debian 10. Notem que ela já está aqui.
Vou botar aqui aula. Vou chamar ela de Debian 10 aula. Vou colocar aqui que é um tipo Linux, Debian. Vou clicar em próximo. Quantidade de memória para ela. Bom, eu vou botar 2048 aqui. 2048. 2 GB também. Criar um novo disco. VDI. Dinamicamente alocado. Com tamanho de 20 GB. Criei. E ele vai criar essa nova máquina virtual. Perfeito. Agora eu preciso selecionar uma ISO. Bom, eu vou vir em configurações, né, para poder fazer a instalação. Vou vir em armazenamento. Vou vir aqui, ó, vejam que tem aqui, ó, controladora IDE, vazio. Então eu vou selecionar agora aqui onde está vazio e vou selecionar a ISO de instalação. Então eu vou clicar aqui, ao ladinho do CD, e vou selecionar uma ISO. Notem que eu tenho aqui, ó, Debian 10.5. Pronto, eu já tenho essa ISO aqui nos meus downloads, ó. Então lá em Home, Diego Costa, Downloads, eu tenho a ISO Debian 10.5 AMD4 Net Install. Quando eu clicar em OK, ele vai selecionar essa ISO e eu vou inicializar a máquina. Agora eu consigo utilizar ela para fazer a instalação. Aqui está me perguntando qual a ISO que eu vou utilizar, não tem problema. Iniciar, OK. E agora eu vou maximizar aí para vocês. Ó. Notem que agora a mensagem é diferente. Ó. Ele já carregou aqui o processo de instalação do sistema operacional. Diferentemente, eu vou levantar outra máquina aqui também. Diferentemente do meu sistema com o Windows, porque eu não coloquei a ISO de instalação do Windows 7. Ó. Então, notem aqui, essa aqui é do Windows e eu vou botar ao ladinho aqui a do Linux. Ó. Então tá aqui a do Linux e a do Windows está ao lado, tá? Então notem que em uma ele já apresentou a tela para fazer a instalação do sistema, no outro ele apresentou uma mensagem dizendo que não houve acesso ao CD de instalação, ao boot daquela máquina. Bom, mas aí você vai me perguntar como que eu consigo a ISO de instalação do Windows, né? Como eu acabei de comentar, você vai ter que entrar no site da Microsoft e fazer o download. O propósito desse vídeo aqui não é demonstrar como obter o Windows, e sim como criar a sua máquina virtual. E nesse caso, nós criamos já a máquina virtual, porém não instalamos ela. Tá? Só fizemos a criação dela no VirtualBox. O processo de instalação da máquina virtual é igual ao da máquina real. Então não é o foco nesse vídeo mostrar o processo de instalação do Windows 7, nem do Linux. E sim a criação da máquina virtual para fazer essa instalação. Nesse caso aqui, eu teria que entrar no site da Microsoft, fazer o download da ISO, através lá da guia de downloads da Microsoft. Sim, é possível fazer essa download lá, desde que você tenha acesso ao site da Microsoft por ser licenciado, né? Então você vai utilizar a sua chave de acesso e você vai poder ter acesso à instalação do sistema que vocês quiserem, tá? No caso, se eu quisesse instalar o Windows 10, eu poderia baixar a ISO de instalação do Windows 10 e fazer o processo de instalação e ativação posteriormente. Nesse caso agora aqui eu vou desligar as máquinas porque eu não vou fazer o processo de instalação delas. Só estou demonstrando para vocês, então eu vou fechar essas máquinas, pois não são o foco agora mostrar a instalação do sistema operacional. Tá? Agora que eu criei essa máquina virtual, tanto a máquina Windows quanto Linux no meu Linux Mint, eu vou mostrar para vocês o mesmo procedimento lá no Windows 7, tá? Como se eu tivesse um sistema operacional real com o Windows 7. Então tá aqui o meu sistema, onde já tem o VirtualBox e eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Então novo, lembrando que eu vou também criar uma máquina chamada meu Windows, vai ser um Windows 7, não tem problema, 32 bits ou 64, aqui não tem problema algum, tá? Sendo que nesse caso ele só está trazendo os sistemas em 32 bits, tá? Provavelmente porque a máquina virtual ela está setada para 32 bits, então aqui Windows 7 32 bits. Se a sua máquina está com Windows 7 64 bits, aqui você vai conseguir utilizar sistemas virtualizados em 64 bits. Não é o nosso caso agora. Vou clicar em próximo, olha só. Como eu só tenho 2 GB na máquina real, digamos assim, né, porque para o VirtualBox o teu Windows é real, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que eu posso selecionar o tamanho máximo de 1 GB, porque acima de 1 GB ele já entra na escala vermelha ali, ó. Ou seja, ele já está comprometendo o sistema. Então vamos clicar com o próximo, vamos clicar em próximo para ele colocar 1 GB na máquina. Criar um novo disco, VDI, tamanho dinamicamente alocado, tamanho de 32 GB e ele vai criar essa máquina.
Perfeito, criou ali a máquina. Notem que ele tem os mesmos padrões do Linux, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso ainda explorar, né? Posso entrar nas configurações e posso modificar conforme eu demonstrei para vocês ali no Linux, tá? Então, sistema, o armazenamento é igual. Nesse caso aqui, eu consigo então utilizar. Agora, lembrando, deixa eu voltar aqui na máquina, eu tenho 6 GB de espaço livre. Será que eu consigo colocar um HD virtual com tamanho fixo de 30 GB aqui dentro? Será? Eu acho que não. Então, para ter certeza, eu vou tentar aqui. Então vamos lá, configurações, vou vir em armazenamento, vou criar um novo disco. Então acrescentar, não, vou adicionar um disco rígido. Vou acrescentar aqui, não, vou criar um disco. Então vamos criar um disco VDI com tamanho fixo de 32 GB. E vamos criar. Ó, então nota que ele já deu um erro ali, ó. Falha ao criar o armazenamento do disco rígido C, tá? Por que que ele deu essa falha? Porque provavelmente ele não tenha espaço suficiente. Lembrando, nós temos 6 GB, então se eu quiser criar um com tamanho fixo aqui de 4 GB, ele vai permitir. Então, vamos criar, e ele está então criando agora um disco com tamanho fixo de 4 GB. Se eu for agora lá no explorador de arquivos, tá? No Windows Explorer, ele vai mostrar que eu tenho só 2 GB livre, porque ele ocupou 2 GB, talvez fique até um pouco menos, porque é claro que o sistema operacional consome um pouco mais também, tá? Então, vamos aguardar ele terminar, e notem que ao atualizar aqui, ele já vai, ó, já está consumindo espaço ali, ó. Já tem 5 GB livre. Então, assim que ele terminar, nós vamos verificar que ele consumiu o espaço total, praticamente, do disco virtualizado, tá? Que seria equivalente ao disco real da máquina real. Nesse caso aqui eu só estou demonstrando para vocês a importância de ter o entendimento do hardware que tu tem antes de começar uma máquina virtual. Bom, após o término então da criação do disco, vocês vão notar que ele já posicionou aqui para atachar, ou seja, para integrar essa máquina. Então eu vou escolher, e agora ele vai ter esse disco já aqui na unidade. Vamos então, vou cancelar aqui, não tem problema, tá? Eu já coloquei, vou cancelar. Vou novamente no explorador, vamos atualizar aqui, e notem que agora eu tenho espaço livre ali, 2 GB apenas, tá? E se vocês notarem na pasta de usuário, vou vir na pasta VirtualBox, vou maximizar aqui para ficar melhor para vocês, meu Windows, e notem só, eu tenho um arquivo do HD de 2 MB e outro com 4 GB. Por quê? Porque nós selecionamos um dinamicamente alocado e outro tamanho fixo. Então essa é a diferença, tá? Então eu vou apagar aqui o disco, vou desatachar ele, vou remover ele da minha máquina virtual. Então vamos lá, armazenamento. Então não vou utilizar aquele arquivo mais, tá? Já removi ele. Vou agora remover este arquivo aqui, que eu não preciso utilizar ele também. Então vamos remover ele. Pronto, agora se eu for aqui no explorador novamente, eu vou visualizar que ele vai ter 6 GB disponível. Então, dessa maneira eu consigo utilizar o VirtualBox, tá, gente? Então, para a primeira máquina virtual é preciso ter noção desse tipo de conceito de hardware e conceito de virtualização em cima do VirtualBox. Claro que nós não estamos utilizando aqui um sistema de virtualização complexo, nós estamos utilizando um sistema de virtualização para testes e laboratórios, né, como o VirtualBox. Então nesse caso o VirtualBox ele vai trabalhar como um suporte à virtualização, tá? Então ele vai te trazer os benefícios, como eu já expliquei na abertura do vídeo, de utilizar um sistema virtualizado, ou seja, ele está dentro do sistema operacional para fins de testes e laboratórios. Sim, é possível utilizar ele com uma maior complexidade, sim, mas não em computadores pessoais, mas sim em servidores. E para isso, existem vídeos aqui no canal Projeto Root, na playlist de VirtualBox, onde eu explico como utilizar o VirtualBox em servidores. Tá? Então, claro, com um hardware muito mais possante do que o hardware que nós estamos utilizando aqui. Tá? Onde eu tenho um notebook, onde tem os recursos como área de trabalho, como softwares, como toda a questão de uso do equipamento, ele não é para o uso de servidores de VirtualBox. Mas eu posso sim utilizar o VirtualBox
para instalar servidores, como o exemplo aqui que eu já demonstrei para vocês em alguns vídeos. Eu tenho diversos servidores instalados dentro do VirtualBox. Então cada um está instalado com sua particularidade e com seu devido fim setado, tá? Mas é possível utilizar o VirtualBox para fazer diversos laboratórios, diversos testes, conhecer sistemas operacionais, enfim. O VirtualBox ele é uma ferramenta muito utilizada para testar diversos sistemas operacionais e até mesmo fazer atualizações de sistemas já legados, né? Um exemplo bem simples de se demonstrar aqui seria se eu tivesse dentro de uma empresa um sistema operacional onde já está desatualizado por algum motivo e eu faço então um teste, né? Como costumamos chamar uma POC, né? Uma prova de conceito para fazer a atualização devida do sistema operacional sem impactar na parada da empresa ou daquele sistema em específico. Então, como conclusão desse vídeo, eu vou deixar para vocês essa playlist aí do VirtualBox, vai estar tanto na descrição do vídeo como agora aqui no final, vou deixar a indicação para vocês, basta clicarem aí no card que vocês serão direcionados para a playlist do VirtualBox. E também na descrição completa vão ter todas as informações relacionadas a este vídeo, a nossa wiki e também a playlist do VirtualBox. Um abraço a todos e até mais!